estamos começando mais um Mulheres Extraordinárias, sempre trazendo entrevistas inspiradoras, porque esse é o nosso papel aqui no programa, né? Trazendo mulheres que inspirem outras mulheres. E hoje eu tenho ao meu lado o prazer de receber Lívia Lima, né, que é psicóloga e lançou o livro Liz Explorer, Viajando pelas Emoções. Bom dia, Lívia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Tive o prazer de conhecer você no Gamifica Psi, né, um evento que teve de psicologia que o Sistema Ponta Negra apoiou, realizou junto com a Camila Rabuski. E aí eu fiquei encantada que você me mostrou esse livro. Eu disse, eu quero conversar um pouco mais com você, né, para a gente conversar tanto sobre o trabalho que você faz e também sobre esse livro. Bom dia. Bom dia. Eu que fiquei encantada com o seu convite. É uma honra e um privilégio estar aqui. Você é uma psicóloga que trabalha, você estava me explica um pouquinho melhor, né? Que você fala que trabalha com questões com criança também. Esse livro é voltado para o público infantil? Infantil. Porém, quem media a literatura para as infâncias é uma pessoa adulta. E então, ele vai ter também desdobramento na família, nas pessoas que estão realizando essa leitura com a criança. Eu trabalho com desenvolvimento infantil, mas o meu objetivo maior é o desenvolvimento humano. É a partir da infância, entendendo o quanto é importante esse nosso autoconhecimento desde a infância. Porque a nossa sociedade predomina um cuidado com a infância, um foco bem intenso nas questões da integridade física, na integridade intelectual. Então a gente se preocupa para a criança não ralar o joelho, para a criança com a higiene da criança, com a alimentação da criança. No aspecto intelectual a gente se preocupa de proporcionar uma boa educação e tem predominado uma negligência com o aspecto psicológico, né? Esse universo psicológico tem sido negligenciado. Então a gente se preocupa bastante com a integridade física e intelectual, mas a integridade psíquica tem sido negligenciada. E eu constato diariamente com as crianças com quem eu convivo. Um pouco se falava sobre saúde mental das crianças, né? Assim, porque era tipo, hoje a gente escuta muito falar de TDAH, né? Antigamente, por exemplo, Priscila, minha irmã, foi diagnosticada agora com 46 anos com TDAH. E ela dizia assim, tá vendo, mãe? Eu falava, eu não reprovei 4 vezes no colégio à toa, não sei o quê. Então, assim, hoje esses temas já são mais falados, né? Então faz com que os pais tenham um pouco mais de atenção. Antigamente, né? A criança, ia falando antigamente, eu não estou me dizendo que eu sou velha, mas eu tenho 50 anos de idade, e aí eu me lembro assim, que mas minhas filhas já foram para psicóloga, mas eu não me lembro, eu, Priscila, Micarla, por exemplo, nós não fomos no psicólogo quando nós éramos crianças, né? Isso já é uma coisa muito mais comum hoje em dia. Você acha que ainda, mesmo assim, existe muita negligência no sentido da saúde mental das crianças? Ainda tem uma prevalência. Essa atenção psíquica, ela é buscada quando tem uma suspeita de algum déficit, de alguma patologia. Porém, a gente precisa dessa atenção, desse cuidado psíquico, mesmo que a gente não tenha uma patologia, para não chegar a um estado de trauma, de desafios ainda mais complexos. Então, é um cuidado prévio, não só quando a gente já está vivenciando uma situação patológica. Porque às vezes, por exemplo, se pensa em levar uma criança para o psicólogo, os pais se separaram, né? Aí uma separação é uma separação mais difícil, e aí tem confusão, não sei o que. Aí isso é motivo de levar a criança para o psicólogo. Mas às vezes, por exemplo, a criança passa por situações no colégio, com bullying, mudança de comportamento, e às vezes os pais não percebem, né? Então precisa ter uma lente maior também para isso, para poder identificar essas questões. E falando no aspecto das escolas, eu defendo que as escolas, para além do desenvolvimento de habilidades técnicas com as nossas crianças, também desenvolvam habilidades emocionais. Porque nessa situação de um divórcio, por que essa criança já não tem um acompanhamento prévio? Quando acontece a situação assim, ela já vai estar mais fortalecida. E não exclusivamente um atendimento psicológico, mas também na própria família. Se a família tem autoconhecimento, como você ressaltou, que nos fortalece, que esse autoconhecimento vai nos levar ao autodesenvolvimento, não já acontece desde a infância. Um autoconhecimento consciente. Porque tem algumas formas de a gente se autoconhecer. Por exemplo, pelas experiências de vida, né? As experiências de vida nos trazem autoconhecimento. Estar em contato com as outras pessoas nos traz esse autoconhecimento. Eu sei quem eu sou a partir do contato com outra pessoa, como elas me afetam. E também através de terapia e também através de literatura.
Me conta, o que é que tem esse livro Viajando pelas Emoções? Ele é mais para o público, né? É para o público infantil, mas o que é abordado nesse livro? Inclusive, vi que ele é bilíngue, né? Exato, é. Então, esse livro foi pensado para a gente conversar com nossas crianças sobre as emoções. E ele foi idealizado durante o período pandêmico, porém, a primeira sementinha dele foi plantada lá na minha infância, na minha criança, quando eu vivenciava um turbilhão de sensações aqui emergindo, energias, eu não sabia identificá-las, não sabia como manejá-las e não sabia sequer nomeá-las. E aí quando a gente está passando por um sofrimento e a gente não nomeia essa dor, a gente sofre 2 vezes mais. Primeiro, pelo sofrimento em si, e segundo, por não conseguir nomeá-lo. E então, esse é o meu cuidado, para que as crianças, diferente da minha infância, elas consigam ter espaço, tempo e voz para poder vivenciar suas emoções com maior plenitude. Porque a gente lá atrás, né, assim, eu falo lá atrás sempre trazendo para a minha geração, né, não estou me sentindo muito velha não, gente, mas assim, por exemplo, isso aqui, a criança nunca estava na mesa da mesa do jantar, e quando dizia assim, sai que isso aqui é conversa de adulto, né? Era conversa de adulto, a criança não podia ficar. Aí, às vezes, não se conversava começava sobre o dia a dia, mas sentar para conversar sobre a emoção, e aquela história daquelas ideias, o pai baixar na altura, de conversar na altura do filho, porque o que tinha muito a regra era a questão do poder, da hierarquia, né, do pai, da mãe. E hoje já é um outro tipo de educação. Mas também passa-se por um conflito que é essa questão da confusão da autoridade dos pais, né? Que também, acho que tudo, ou de mais ou de menos, é ruim, né? Os excessos é ruim. Então, o caminho do meio, eu acho que a nossa sociedade ainda está buscando esse caminho do meio, a gente ainda não encontrou, né? Porque vem de uma geração muito autoritária, e aí essa geração que teve uma educação muito autoritária diz assim, eu não vou fazer isso com os meus filhos. Aí eu vou para outra geração que aí é muito permissiva. Então a gente saiu de um autoritarismo, né, para uma permissividade. E como é que a gente faz para ir para o caminho do meio? Eu penso que se autoconhecendo. Primeiro você se autoconhecer. Então, com o meu maternar, foi um mergulho de fato consciente no meu autoconhecimento. Porque eu tive que revisitar a minha infância. Eu acredito que quando a gente é mãe, a gente acaba revisitando a nossa infância. A gente fica percebendo que muito da nossa infância pode emergir com a nossa própria criança. E eu refletindo sobre isso, eu não desejava praticar com a minha criança muito do que eu vivenciei. Mas o que fazer? Sair do autoritarismo para ir para a permissividade? Não. Então eu tive que buscar, eu tive que pesquisar, estudar, porque eu acredito que sim, é preciso estudar para poder criar seres humanos. A gente entra na escola, geralmente com os 2 anos, para ter um conhecimento técnico para exercer uma profissão. Por que a gente não estuda, por que a gente não pesquisa, não se informa para poder cuidar de vidas, né? Criar nossas crianças. Então eu sou super defensora que a gente estude para cuidar das nossas crianças. E foi isso que eu fiz. Com certeza, assim. Tem coisa que você só aprende fazendo, né? Diz que não tem escola para ser pai, para ser mãe, mas com certeza tem muito conteúdo aí que os pais podem buscar, né? E se você também não olha para a sua criança com amor, é difícil você olhar também para o seu filho com toda essa amorosidade, né? Então, eu acho que é importante, todos nós crescemos, aí tem a criancinha, fica com a criança interior que a gente não cuida, e a gente fica querendo, às vezes, carente, indo buscar aqui, querendo que outra pessoa cuide da gente, né? E a gente primeiro tem que cuidar da nossa criança também, para poder cuidar dos nossos filhos. É tipo aquela orientação do avião, né? Coloque a máscara primeiro em você, depois na criança, é mais ou menos isso, né? A vida. Esse livro, ele traz algumas emoções para que a criança tenha vocabulário para expressar essas suas energias emergindo. As emoções são energias, a gente aqui atribui significado e nome para elas. E então tem aqui, nesse livro, tem algumas emoções que são as mais vivenciadas nessa primeira infância, como a alegria, a raiva, que é bem frequente, e também a vulnerabilidade. Eu não subestimo a capacidade das crianças, então eu trago palavras realmente diferentes do habitual que a gente vê na literatura infantil, porque quando a gente adquire, a gente tem acesso a uma nova palavra, né? Essa palavra,
ela vai entrar na nossa mente e construir novos caminhos mentais. Então, essa transformação, quando a gente se encontra com a palavra, ela tanto modifica a nossa mente, fisicamente como psicologicamente. Então, quando a gente acessa a nova palavra, estruturas mentais são modificadas, a gente constrói novos caminhos e, além disso, também psiquicamente, porque ao entrar em contato com esse significado, nossa consciência se amplia. A gente tem um novo significado para poder expressar as nossas emoções. Lívia, eu queria agradecer a sua presença aqui, mas antes de você sair, né, terminar a nossa entrevista, eu queria que você pudesse pegar e escolher uma carta, uma mensagem, né, que a gente fala assim, as mensagens dos golfinhos, da sabedoria aí para você. Ok, o sentido da vida é encontrar o seu dom, o seu propósito e poder compartilhá-lo. Eu adorei. O que você pode falar sobre? Então, essa carta aqui, me impactou porque depois de uma longa jornada, de dúvidas, de questionamentos e depois de maternar, que foi esse mergulho intenso no meu autoconhecimento, eu trago sempre que a minha graduação foi em psicologia, mas o meu mestrado e meu doutorado foi com a minha filha. Eu vejo que a sua filha tem uma força e um significado muito grande na sua vida, né? Muito. Ela é minha maior inspiração e maior motivação, né? E coautora desse livro. Sim. Foi ela que me apresentou o cenário e eu coloquei as palavras, revelando as emoções. Então, e aqui é um desejo meu, de fato, partilhar com o mundo um pouquinho desse conhecimento que eu alcancei, o quanto é primordial esse autoconhecimento, que daí, consequentemente, vai vir o autodesenvolvimento. E que esse conhecimento, esse autoconhecimento, ele se inicie desde a infância, que a gente cuide também, a gente já está adulta e a gente não tem todo esse cuidado, mas que a gente comece agora, já que a gente está adulta, mas também olhem com carinho para as nossas crianças e possibilitem para as nossas crianças essa possibilidade tão potente de autoconhecimento desde a infância. E os livros é uma dessas potências que nos possibilitam, como eu falei, as vivências, se permitir experienciar o mundo, as pessoas, terapia e também literatura. E, para começar o Sugiro, o Lívia Explorer, Viajando pelas Emoções. Lívia, eu queria agradecer a sua presença aqui, né? Eu vejo o quanto você é entusiasta, né? Do que você faz, né? A gente sente na forma de você falar, né? Que você continue aí também inspirando também outras pessoas e levando o seu livro, né? Para que possa ajudar não só crianças, mas como famílias também. Viu? Eu que agradeço. Obrigada. Gratidão. E a gente vai para o intervalo comercial, enquanto isso eu fico aqui no meu cafezinho São Brás e daqui a pouquinho a gente está de volta. Bastante engajado, perpassa sobre o empoderamento feminino. Nós não somos feministas, é bom deixar claro, nada contra as feministas também, até porque a gente acredita na sororidade entre as mulheres, tá? Mas o nosso grupo é um grupo de empoderamento feminino sob o ponto de vista do conhecimento. Como é que eu acredito e como eu idealizei esse grupo? Eu acredito que a mulher é empoderada a partir do momento que ela tem estudo, que ela estuda, que ela gradua, que ela faz uma pós-graduação, que ela faz um mestrado. Eu tenho sido um exemplo disso, sou mestre em administração de empresas e a partir dessa reflexão e desse ponto de vista eu comecei a pensar num lugar e num espaço onde a gente pudesse empoderar mulheres, tirar as mulheres em situação de vulnerabilidade financeira, que é o que gera a violência doméstica. Quando uma mulher depende de alguém para viver, qualquer pessoa, né? Ela tem de alguma forma essa vulnerabilidade. Então a gente aqui dentro da Unifacex, em parceria com a Unifacex, a quem eu quero agradecer, a professora Candice, ao senhor José Maria, que é o chanceler da Unifacex, a toda a direção, o pró-reitor acadêmico, o professor Celino, a todas as mulheres que estão no grupo Mulheres de Sucesso, por esse momento. Hoje nós estamos lançando a nossa sede. Eles nos convidaram, 520 mulheres de sucesso, por enquanto, que a gente vai agregar todas as meninas da Unifacex. Com essa sede fixa, a nossa proposta é criar cursos de extensão. Nós vamos ter um curso de extensão por mês,
tá? Em parceria com a Unifacex. Poxa, grande parceria. Vamos fomentar cursos em relação à questão do empreendedorismo, do desenvolvimento de network, que já está gerando. Nós vamos fazer um curso sobre redes sociais e posicionamento nas redes sociais. E são esses os nossos princípios: empoderamento feminino a partir do conhecimento, network, empreendedorismo e, acima de tudo, respeito e a sororidade feminina que a gente tem buscado tanto. Eu estou conversando aqui, né, do meu lado, Daiane Cristine, que é assistente social, servidora pública e escritora, né? Isso, Daiane. Bom dia. Bom dia, isso mesmo. Eu escrevo desde nova e eu sempre conto um pouco da minha história nos meus livros. E, por incrível que pareça, eu lancei na pandemia. Você estava me falando que o primeiro livro que você escreveu foi esse, Você é Capaz, né? Me conta um pouquinho como começou essa história desse livro. Na verdade, eu cresci no Rio de Janeiro e a minha trajetória começou ali. Eu sou órfã de mãe, mas eu fui criada por uma mulher maravilhosa, que eu amo muito e que me registrou. E a minha história de vida, ela conta um pouco sobre a superação que eu tive da perda da minha mãe biológica. Ela foi assassinada na minha frente e quando eu estava adolescente, eu comecei a escrever versos, poesias como forma de terapia. Todas as vezes que eu me sentia mal ou pensava naquele momento, naquela cena que eu tive, que eu vivenciei muito nova, com apenas 3 anos de idade, eu escrevia. Alguns desses outros livros você escreveu na época da pandemia, Antes de Partir, e tem outro livro aqui, Caseirinhos da Dai, né? Uma Pitada de Amor. Você pode conversar também com a gente, explicar um pouco também como é que surgiu? Você falou que perdeu uma pessoa próxima a você na época da pandemia também. Esse Antes de Partir relata sobre isso? Sim, esse livro é uma homenagem a uma amiga minha, uma grande amiga minha, Flavinha, que faleceu na pandemia. E isso me deixou muito arrasada, muito triste. Eu lembro que nessa época eu também tinha testado positivo. E eu fiquei tão abalada com essa notícia que eu não tinha nem forças para continuar. Eu dizia, não faz sentido eu estar aqui se a minha amiga foi embora. Ela era como uma irmã para mim. E eu lembro que um dia muito triste, eu estava no meu quarto e eu vi as minhas estantes e tinha os meus livros, Você é Capaz, e um dos trechos do livro Você é Capaz tem uma parte que diz Você é capaz de superar momentos difíceis. E ali eu entendi que a minha missão não tinha acabado e eu comecei a escrever os versos em homenagem à minha amiga, mas também para tocar outras pessoas, que é possível a gente superar o luto tentando fazer a nossa parte e fazer a diferença aqui enquanto ainda estamos vivos, que a nossa vida não acabou, que a gente ainda tem muito o que fazer antes de partir. Então, a sua escrita serviu como um processo terapêutico, como você estava falando, né? Assim, inclusive, eu já entrevistei outras pessoas, inclusive mães que perderam filhos, pessoas que perderam entes queridos e encontraram, às vezes, né, formas terapêuticas sendo pintando. Por exemplo, minha mãe, quando perdeu o meu pai, né, mesmo na época que ele estava doente no Hospital Einstein, em tratamento de câncer, ela começou a pintar quadros, telas naquela época. Então, a arte ajudou muito a ela superar a dor. A escrita é o seu caminho, vamos dizer assim, de se conectar com você mesma, é o seu caminho terapêutico? Sim, eu me identifiquei. Eu me encontrei na escrita. Eu escrevo desde os meus 13 anos de idade. Eu lembro que eu assisti um filme e eu gostava de terminar a história que eu queria, que eu inventasse. Porque quando eu não gostava do final, eu falei, não, eu acho que eu faço melhor. E eu também fiz teatro, eu acho que tem esse lado artístico também. Eu escrevia peças teatrais, poesias. Então, sim, o livro, escrever como uma terapia, um escape e como profissão também. Eu quero levar para o resto da minha vida, eu me encontrei. É o que faz sentido. Se alguém tiver interesse de adquirir um desses seus livros, né? Conversando com Deus, Você é Capaz, Antes de Partir, Caseirinhos da Dai, como é que faz? Eu tenho livros na Livraria Nobel do Pré-Shopping, eu tenho livros também no Norte Shopping, tenho em Mossoró, eu tenho em outros lugares também, em outras livrarias, na cooperativa da UFRN, também na leitura do Natal Shopping.
Tem algum Instagram que também que você pudesse compartilhar, né? Além dos livros, você posta assim textos seus ou só são os livros mesmo? Só são não, né? Claro que são os livros, mas você posta também textos seus na rotina diária do Instagram, por exemplo? Posto sim, na verdade começou dessa forma, postando frases motivacionais, e foi ali que eu disse, é possível começar a escrever e levar para frente. E eu tenho o meu Instagram de livros, que é o Dai Cristine Autora, e também tenho o meu pessoal, Daiane Cristine AC. Eu também vendo os meus livros na plataforma online, na Hotmart, então assim também atinge um público maior que não tem acesso, só clicar ali no site. E é sobre isso. Como diz Cora Carolina, nada faz sentido se a gente não tocar o coração das pessoas. Que bom, desejo sucesso para você, que você continue, né, encantando também as pessoas através da sua leitura. Obrigada pela sua participação aqui no Mulheres Extraordinárias. Eu que agradeço a oportunidade e eu quero falar também que próximo mês eu estou lançando o meu 5º livro. É um livro voltado para mulheres, e especialmente mulheres de fé, porque eu acredito que sem Deus eu não sou ninguém. E eu não vou falar o título agora porque é surpresa, mas... Nada de spoiler, né? Não, próximo mês vocês vão saber. Obrigada pela oportunidade. Sucesso para você. E agora eu estou aqui do lado dessa extraordinária Niesda Maria, que é empresária do ramo de beleza, né? Dona aí do Instituto Niesda Maria, né? De beleza, cabeleireira. E eu tive o prazer de conhecê-la no Gamifica PC, né? Foi um prazer imenso. Estamos aqui agora no Mulheres Extraordinárias. Seja bem-vinda. A gratidão é toda minha. Agradeço demais por estar aqui. Minha mãe era costureira, trabalhava na confecção dos Guararapes. E aí, como não tinha muitas condições, eu revezava a tesoura que ela cortava tecido para eu fazer corte de cabelo. E iniciei minha trajetória aí. Mas isso você tinha quantos anos? 12 anos de idade. Então quer dizer que você começou a cortar cabelo com 12 anos de idade? Exatamente, 12 anos. Quem foi a primeira vítima sua? Foi minha prima. Cortei tanto o cabelo dela que ficou igual um Joãozinho. Mas então, depois de 12 anos, você começou, né, como você falou, pegando a tesoura da sua mãe que cortava tecido, fazendo o teste da sua prima. Mas quando é que você começou a realmente dizer assim, nossa, é isso que eu quero fazer para a minha vida? Desde essa época já era o que eu amava fazer, cuidar de cabelo. Sempre gostei muito de cabelo, então me faz até falta quando eu não estou olhando em cabelo. Eu digo assim, na maioria das vezes, quando eu andava de ônibus, graças a Deus hoje não preciso, mas quando eu andava de ônibus, eu chegava em casa morta, de cansada, porque acredite, eu arrumava o cabelo de todo mundo dentro desse ônibus, que eu dizia, aquela dali precisa um corte, aquela dali precisa parar, aquelas pontas estão ressecadas, e eu chegava em casa morta porque tinha trabalhado o ônibus todinho. Quer dizer, a sua cabeça não parava em relação às soluções, né, para a beleza das mulheres que você cruzava no meio da rua. Exatamente. Quando eu olho a cliente, eu olho a solução do problema dela. Eu acho que alguns das maioria dos cabeleireiros, eles pecam porque eles visam a precisão e não resolver, dar a solução para alguns problemas de cabelo. E futuramente, formada, tricologista, terapeuta capilar, quero muito, muito entrar nessa área, porque a mulher que está perdendo seu cabelo, a autoestima dela ela vai se perdendo também, porque por conta da perca do cabelo. Por isso é trabalhado tanto a questão do tratamento. A pessoa está fazendo tratamento contra o câncer e está perdendo cabelo. Também trabalho nessa área. Eu apoio a Casa Rosa. A Casa Rosa é uma instituição que ela arrecada cabelo para fazer peruquinhas para as mulheres que estão em tratamento contra o câncer. E eu faço esse trabalho voluntariamente. Eu corto o cabelo, esse cabelo vai para fazer as perucas para as mulheres. Então, eu sou um salão de beleza, parceiro da Casa Rosa, que trabalho devolvendo a autoestima das mulheres. Você também faz esse processo de transição capilar? Porque a gente vê também muitas pessoas, né, que teve uma época muito dessa ditadura do liso, né, que as pessoas tinham que estar com o cabelo liso, então as pessoas que tinham o cabelo cacheado viviam aí, né, toda na parte química e resolve mudar e deixar o cabelo voltar a ser cacheado. Ou, por exemplo, você usa tinta e o cabelo está mais branco e você quer não pintar mais, né? Você dá essa assessoria, esse acompanhamento, porque tem que ter paciência, né, nessa transição.
Eu vou me expor aqui, na verdade, porque eu acredito o seguinte, eu sou contra a progressiva. Me perdoe as cabeleireiras que aí ganham muito dinheiro com progressiva. Eu acho o ativo muito forte. O ativo é um ácido ou um formol. Só existem esses dois princípios ativos que podem ser usados para fazer escovas progressivas. Temos tantos tratamentos bons para preservar a naturalidade do seu cabelo. Eu sou muito naturalista, eu gosto muito das coisas naturais, eu gosto muito de levar para essa parte do naturalismo. Então, eu tento convencer essa cliente a todo custo, me perdoe as outras cabeleireiras, pode continuar fazendo o seu trabalho, isso aqui é uma coisa minha, eu não gosto de fazer progressiva, porque eu sei da agressão que esse produto é coasivo e ele faz no cabelo das pessoas. Se você aí quer abandonar as escovas progressivas, ácida, botox, selagem, o que você quiser abandonar, conte comigo, vou te ajudar com aquela assessoria, porque às vezes a pessoa está tão viciada em fazer progressiva que o cabelo cresce 2 dedinhos, a pessoa diz, ai meu Deus, estou agoniada, chega. Então, é um processo de libertação para quem faz progressiva, a assumir a naturalidade, porque as pessoas já chegam no salão dizendo, eu não me vejo sem progressiva, então eu não vou bater de frente com essa pessoa que está dizendo que não se vê com progressiva. Eu vou tentar dizer bem assim, diminua, faça um botox, vá fazendo só um alinhamento para que essa pessoa vá se libertando aos poucos, porque não adianta ir de choque para ela. Tem pessoas que dizem bem assim, eu estou decidida, eu não quero mais progressiva, eu quero assumir a naturalidade do meu cabelo. Como tem pessoas que dizem assim, meu cabelo está aqui bem grandão, eu decidi que eu vou cortar curto. Ela decidiu, ela quer mudança. Então, essa daí é fácil demais, quando ela quer mudança e quer mudar. E a gente tem todo esse cuidado, tanto com a cliente que chega querendo assumir a naturalidade, eu dou maior apoio, como aquela que está se prejudicando e quer continuar se prejudicando. Eu dou o meu apoio, eu presto minha assessoria para essa pessoa também. Obrigada. E a gente fica por aqui no Mulheres Extraordinárias e no próximo sábado a gente está de volta. TV Ponta Negra. Potiguar como você.